Como é a reencarnação de um suicida? Ele reencarna na mesma família e com as mesmas pessoas que ele fez sofrer pelo seu desencarne, pelo seu suicídio, em reencarnações anteriores? Isso não é uma regra absoluta, mas assim, nós temos sim uma tendência de renascer no nosso grupo familiar. Nossos elementos que hoje constituem a equipe doméstica, eles muito provavelmente vão acompanhar as nossas histórias de vida no futuro. Então, é até bom que a gente saiba disso para a gente se harmonizar com os nossos parentes, porque muito provavelmente eles vão fazer parte da história. Então, se você tem um parente que a gente não se encaixa bem, resolva, porque a tendência é o reencontro nas encarnações sucessivas dessas mesmas entidades. Então, é uma prática, sim, que o grupo familiar caminhe junto, acompanhando o desenvolvimento de todos. É fato. Mas no caso específico do suicida, essa circunstância pode ou não se concretizar. Por quê? Porque às vezes o tempo que ele vai levar para retornar a uma condição de poder ser novamente acolhido pode ser um tempo maior do que o tempo que aquelas entidades precisam para conviver com ele. Então, pode acontecer do grupo seguir e ele perder o ritmo com esse conjunto de espíritos. E ele vai se agregar a uma outra equipe para seguir. Mas o grupo que ele faz parte e que hoje sofre por conta da decisão que ele tomou, pode, por amor, decidir buscá-lo. Aí é uma decisão do grupo, ou seja, o grupo faz uma espécie de, como que fosse uma espécie de pausa na sua condição espiritual, diz, vamos juntar fulano para estar conosco, porque ele precisa de amor, precisa de acolhimento, ele vai ter uma encarnação que provavelmente ele vai ter alguns percalços, algumas dores, porque ele vai se defrontar com as provas que ele desistiu. É muito comum o suicida retornar e viver novamente a prova que ele faliu, porque ele tem que provar agora que ele atravessa essa prova e não tropeça. E aí esse grupo, que está ligado a ele pelos laços do afeto, pode dizer assim, nós vamos com ele, nós vamos reencarnar, e ele vai ficar conosco, ele vai ser um integrante do nosso grupo familiar. Mas isso não é uma obrigação. Em virtude do ritmo que cada uma família possui, ele pode, por algum motivo, perder pelo menos parte dos laços e retornar na família de um, na família de outro, mas não necessariamente reintegra-se ao grupo. Agora, uma coisa é certa, ele não está condenado a sofrimento eterno, ele vai se reconstruir e lá na frente ele vai reencontrar seus amores. Talvez não os mesmos que ele tinha, talvez outros. Aqueles que possuam um vínculo mais forte com ele, certamente virão buscá-lo. Mas os outros integrantes do grupo familiar que podem ter menos vínculos afetivos com ele, podem seguir para outras histórias e ele renascer na família de um desses que compunha a equipe familiar. Não sei se me faço claro, mas de repente você tinha uma família com pai, mãe, 6 irmãos, um se suicida, e esse se suicida pode não retornar no grupo familiar como um todo, mas ele pode nascer na família de um dos irmãos, na irmã, ele pode renascer na periferia do grupo familiar, mas não necessariamente com todos, porque de repente, ao longo do tempo, esse pessoal ganhou outras histórias e talvez não esteja mais se encontrando tão frequentemente no presente pelo progresso que eles fizeram.